sentido, procura no olhar perdido dos pequenos desalmados, sem nome, desbatizados. Outra razão pra brilhar, surgidos na terra, caídos do céu, anjinhos do mal, são flores num cálice pálido de folhas de jornal, do amor desacostumados, os pequenos desgarrados nunca foram o que será. Porque, além de ter um caso da família, esse é um ponto muito importante social de se tratar. Eu queria lembrar, antes de começar a entrar no assunto, que eu sou professora, portanto, todas as minhas análises e críticas, elas são do ponto de vista da educadora. Eu não posso julgar os conselheiros tutelares que estão aqui, nem o trabalho do conselho tutelar. Eu posso apontar, né, coisas que eu noto do ponto de vista da educação. Então, eu acho que o legal desses encontros é que todos participem. E se em algum momento os colegas aqui, os conselheiros se sentirem, né, não é bem assim que funciona, ou que de repente queiram contribuir com esse estudo, já no seminário a gente está estudando. Então vamos trabalhar juntos, que é para a gente conseguir, né, achar esses caminhos, né, e modificar algumas atitudes na educação inclusiva. Também falo do ponto de vista do pessoal desse DRECA, porque a minha pesquisa toda, as duas pesquisas que eu realizei, elas são feitas aqui no município, então eu só posso olhar a partir do meu município. Consigo fazer uma transposição um pouco maior, porque a gente tem políticas públicas e tem casos, né, que são amplamente divulgados pelas mídias e nos livros, né, que a gente consegue ampliar a visão, mas ela parte daqui do meu contexto. Quando a Nara me convidou para fazer esse painel, né, fiquei um pouco insegura, será que eu vou dar conta dessa missão, porque a educação inclusiva ela é um tema que ainda é muito recente, dado que hoje nas escolas a gente tem média de um aluno por turma, né, ou um aluno por escola. Então, e a motivação que veio para mim abordar essa temática foi mais complexa ainda. Eu trouxe aqui uma frase de uma autora que eu usei no meu TCC: se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Eu acho que isso resume o ponto de vista do educador que quer ensinar todos. A gente não pode ensinar só do jeito que eu sei, eu tenho que ensinar do jeito que a criança pode aprender. E aí, voltando à motivação, no convite que me fizeram, está escrito isso: como poderá o Conselho Tutelar contribuir de forma a efetivar este direito às crianças e adolescentes com necessidades especiais? Então, essa é uma pergunta que eu não posso responder de fato, né, mas eu posso mostrar alguns dados dentro do município que contribuem para responder essa questão e que de repente podem auxiliar o Conselho. É importante para mim estar aqui porque também é uma forma de devolver para a minha comunidade um pouco daquilo que eu recebi. Eu estudei nas escolas públicas do município, eu estudei na universidade pública que nós tínhamos aqui no município, assim como as minhas colegas que estão lá no fundo, me prestigiando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É sempre bom olhar essas carinhas conhecidas quando a gente está falando. Então, essa é uma forma, é uma promessa que a gente faz no trabalho de conclusão do curso: devolver para a comunidade aquilo que a gente pesquisou e aquilo que a gente estudou, de forma a enriquecer os debates e a educação do município. Então, essa é uma forma, e agradeço a Nara por ter me convidado a fazer esse painel. Então, vamos lá aos dados agora. Eu realizei duas pesquisas aqui em Cidreira, e uma delas é a do meu trabalho de conclusão, que é a educação na perspectiva inclusiva, valorização do diagnóstico pedagógico e reflexões acerca do diagnóstico clínico e suas implicações no atendimento educacional especializado na educação infantil. Direcionei para a educação infantil, porque eu penso que na educação infantil é onde ocorrem as discriminações, né, ou a exclusão mais severa. Porque na educação infantil isso não é notado com tanto, vamos dizer assim, não é muito aparente. Algumas síndromes, algumas deficiências e algumas necessidades, elas não aparecem assim. A pessoa tem que ter um determinado olhar já treinado para ver
isso. Então eu direcionei para educação infantil exatamente por isso, porque é necessário que haja uma formação, uma pesquisa, né, e todo um estudo acerca das necessidades especiais nessa área. E a segunda pesquisa é políticas de inclusão das pessoas com necessidades especiais, limites e possibilidades, que eu acredito que hoje nesse painel vai ser o que mais nos vai interessar, porque foi uma pesquisa que eu fiz em todo o município, né, todas as escolas participaram, né, aí que está o campo de investigação para vocês, ó, escolas públicas, Centro de Atenção ao Educando, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação e Secretaria da Saúde. Por que Secretaria da Saúde? Porque aqui no município a Secretaria da Saúde e da Assistência Social elas são a mesma secretaria, então eu fui investigar isso na Secretaria de Saúde e na Casa de Passagem. Os marcos analíticos da primeira pesquisa, eles me permitiram analisar em 3 eixos, que é o AE no contexto pesquisado, a formação para a educação inclusiva e os diagnósticos e seus desdobramentos nas escolas. Aqui no AE, no contexto pesquisado, eu trouxe algumas falas de professoras que não são identificadas, que é a necessidade de um laudo médico para o AE. A professora disse que depois de elaborado o diagnóstico pedagógico, a orientadora faz o encaminhamento para o CAI. Já no CAI diz que os alunos são encaminhados da EMEI para a SMEC, da SMEC para o CAI, correndo da mesma forma para as EMECs. Em nenhum momento o Conselho Tutelar está incluído como uma passagem, ou como alguém que foi consultado. Ninguém procura o Conselho Tutelar. Né? E, num primeiro momento, eu não sei responder para vocês por que o Conselho Tutelar não é visto como um órgão que vai dar assistência para as famílias, para as escolas, que deveria estar dentro dessa rede. Porque para que o AE aconteça, precisa de toda uma equipe, de toda uma mobilização municipal e social. Não basta só a professora querer ser educadora especial ou querer incluir dentro dessa sala de aula se a escola não tem essa proposta, e a escola não pode incluir se o município não tem essa proposta, e se o município tem essa proposta, ele deve agregar a Secretaria da Assistência Social, o Conselho Tutelar, a Casa de Passagem, né? Então tem dados bem interessantes dessas pesquisas que fazem a gente se perguntar, né, que caminhos e que atitudes a gente pode tomar a partir de agora, ou buscando coisas que já aconteceram no passado, para seguir em frente nessa questão da educação especial no contexto escolar. O aluno não precisa de capacitação, o que é uma coisa meio controversa dado o contexto. Eu vejo balançando a cabeça, de vez se tu quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade, porque a gente nota quando a pessoa está interessada no assunto que ela se manifesta. Né? Então, as professoras que saem da faculdade hoje são mais preparadas para trabalhar com inclusão, diz uma diretora. Por quê? Eu acredito que isso se dê em função de que as faculdades, há um tempo atrás, elas não abordavam essas questões. A educação especial era restrita à escola especial. E a escola especial ela se reportava à saúde, né? Médicos, psicólogos, né? Então não tinha muito a ver com educação, tem mais a ver com tratamento. Hoje, a gente na faculdade aprende que a gente tem que educar essas crianças, essas pessoas na escola e não tratar dos seus possíveis problemas de saúde. Então eu acredito que existe esse choque de não estou capacitada porque eu não tenho como lidar com a doença ou com a deficiência. Mas o olhar é outro, não é esse o nosso olhar enquanto educador. Nós temos que olhar para aquela criança como ser capaz de aprender. Né? Seja a forma como for que ele vai aprender, ele tem que aprender. E eu tenho que promover, né, e potencializar essas condições de aprendizagem para que ele de fato consiga aprender, consiga ter garantida a sua autonomia social. É isso que eu digo, quando eu digo que nós temos que fugir do clínico, nós temos a primeira coisa a fazer é fugir do diagnóstico clínico. Nós não somos médicos. Nós trabalhamos, né, com educação. Os conselheiros tutelares trabalham com aconselhamento, né, de direitos civis, eventualmente precisarão aconselhar famílias a encaminhamentos médicos, sim, mas o conhecimento não deve ser do ponto de vista clínico, e sim do ponto de vista civil, de direitos, de educação, no caso das escolas, dos professores. Nós não temos que nos preocupar com a questão clínica, não que ela não seja importante e extremamente relevante para que o aluno se eduque ou para que ele esteja no convívio de todos, né? Mas não é o nosso foco. Nosso olhar tem que ser direitos para todos, direitos iguais, educação para todos, modos de aprendizagem para que todos possam aprender, né? E não nos preocuparmos com a cura, eventual cura dessas deficiências. E em todas as falas, as professoras falam muito do diagnóstico clínico, que é uma coisa que fica bem complicada dentro do âmbito da escola, porque escola não dá tratamento, escola ela oportuniza a educação. Quais são as possibilidades da educação inclusiva no município? A minha leitura disso é que nós temos todas as possibilidades, uma vez que muito pouco é feito.
Nós temos ali o apoio pedagógico através do CAI. O CAI faz tudo que está ao seu alcance dentro de uma perspectiva de atendimento individualizado. Eles têm ali o atendimento com a psicopedagoga, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Eles têm uma série de... uma professora especialista em educação inclusiva, educação física especializada, fisioterapia, uma série de atendimentos clínicos. Então, dentro desse ponto de vista, o CAI dá um apoio para as escolas. Por quê? Eu detectei que o meu aluno tem alguma peculiaridade, alguma coisa que eu não consigo lidar, eu vou recorrer ao CAI. Né? Mas e por que não? Agora eu vou trazer a questão do conselho. Por que não recorrer ao conselho? Né? Porque o CAI hoje, ele faz um trabalho brilhante, eu estive lá dentro estagiando, e é muito bom o trabalho, mas ele ainda não está dentro de uma perspectiva inclusiva. Então, por que não acionar o conselho tutelar, até para dar força para que esse centro de atenção consiga, então, se desvincular um pouco dos sistemas que amarram a educação inclusiva num centro. Né? A educação inclusiva tem que estar na escola, não num centro. Então, esse apoio ele é importante enquanto contraturno, né? Como um suporte. Olha, não estou tendo dificuldades, então eu vou lá no CAI procurar um auxílio e não mandar o meu aluno para lá e tirar da sala de aula. Nós temos que pensar nessas possibilidades. Então, enquanto possibilidades para a educação inclusiva, ele é uma ferramenta. Né? Uma ferramenta que ainda não estava sendo usada da forma, não é adequada, da melhor forma que ele poderia funcionar. Porque ele funciona bem. A gente, numa outra oportunidade, eles terão a possibilidade de ir no CAI visitar e ver como é que funciona o trabalho ali. O CAI realiza um bom trabalho. As pessoas que estão ali, eles estão felizes, acolhidos, né? Mas não é aquilo que se entende por educação inclusiva. As capacitações específicas. Nessa pesquisa a gente viu que o município oferta um curso de Libras, né, para os professores da rede. Isso foi apontado como uma possibilidade. Embora não seja o suficiente um único curso de Libras, porque a gente teve cadeiras na faculdade, eu sei falar muito pouco, sinalizar muito pouco em Libras. Então precisa mais do que cursos esporádicos em Libras, precisa mais capacitação no sentido de discutir os problemas, porque são problemas, sim, são problemas pedagógicos, são problemas de acessibilidade. Temos diversos problemas que precisam ser resolvidos com capacitações. Né? Não precisa fazer uma faculdade de novo, os professores. Tem algum professor aqui? Professora? Orientadora? Então vocês conseguem entender um pouquinho do que eu estou tentando explicar. E é claro que são problemas que precisam ser resolvidos, mas que as capacitações ajudam muito. Então isso é uma possibilidade para a educação inclusiva na escola. O transporte escolar. Nós aqui no município, não sei como é que funciona em outros municípios, mas nós aqui temos transporte, né, adaptado, exclusivo para esses alunos. E isso é uma possibilidade bem interessante. Por quê? Porque em outros municípios a gente tem que contar com transporte coletivo público, né, ou o coletivo privado. Em geral, tem um carro à disposição e a gente tem que estar esperando o horário que aquele carro passe na tua parada. Aqui nós contamos com essa possibilidade, que é real, né, de ter um transporte exclusivo para esses alunos. E aí a gente usa o exclusivo, sou obrigada a chamar atenção. Quando a gente usa exclusivo, a gente está usando que essa pessoa tem que estar num lugar que não é o convívio de todos. O ideal seria que todos os carros fossem acessíveis para todas as pessoas. Enquanto nós tivermos espaços exclusivos, carros exclusivos, a gente continua pregando a exclusão e não a inclusão. As relações estabelecidas no cotidiano escolar. Dessas relações, as professoras, elas falam que quando elas têm um problema, elas conseguem recorrer, através da Secretaria de Educação, ao CAI. Né? E aí o CAI tenta resolver essa situação. Tem casos que eles não conseguem resolver. Eu acho que esse é um dos momentos que o Conselho Tutelar pode estar atuando. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele tem poder no sentido de levar órgãos competentes que possam executar a lei, possam obrigar o município a executar a lei. Ah, não tem escola para o aluno? Tem que ter. Né? Ah, mas só tem o CAI? Não, tem que ter escola regular. O que a gente faz? Vamos lá no Conselho. É possível fazer isso? É possível, através do Ministério Público, garantir a escola? É possível. Então, vamos usar essas ferramentas. O Conselho também tem que ser visto como uma ferramenta para a educação inclusiva. E não só para maus tratos, ou quando deu a briga lá na família, quando teve um problema de uma criança que saiu de casa. Nós temos que ver o Conselho Tutelar como um suporte real e eficiente de acesso à lei que garante os direitos. Né? Porque os conselheiros eles podem chegar no promotor, eu não posso. Eu posso tentar, eu posso ir lá
fazer minha denúncia no balcão, ela vai ser encaminhada, de repente o promotor vai responder ou não, mas o conselho tem acesso ao promotor. Ele chega lá, está acontecendo isso. Talvez o retorno não seja aquele esperado pelo conselheiro, quando ele vai com aquela vontade de resolver o problema, talvez ele não tenha esse retorno rapidamente, mas ele tem o acesso. Então, eu acho que essa equipe que se forma dentro do município, ela tem que contar com o Conselho Tutelar como uma ferramenta, né, de garantia desses direitos. Só uma contribuição. Acontece essa parceria, pelo menos, né, por parte lá da Marcílio Dias, acontece principalmente para aquela criança que ela é especial, mas que ela não se trata. E daí ela não consegue parar em sala de aula, e não é por culpa dela, né? Daí o professor tenta, o professor conversa, passa para mim, né? Daí a gente tenta várias formas, mas a gente vê que é um caso clínico, e a gente encaminha, às vezes, aí a mãe tenta consulta e não consegue, a mãe vai no posto e não consegue, aí a gente vai via conselho e funciona. É isso que nesse sentido, isso é um depoimento de uma ação que funciona, né, através do conselho e que precisa ser mais usado. Neurologista, psicóloga, enfim, a gente, laudo às vezes precisa também, né, até para que os pais consigam remédio, dá certo, funciona via conselho tutelar, sim. Isso é muito legal, é um depoimento de uma coisa que eu estou supondo e que a gente está vendo na prática que funciona que assim. Existe. Né? Porque eu pesquiso e eu fico no campo da teoria, a minha prática é como aluno, enquanto professora. Agora já tenho o depoimento da orientadora que diz que sim, funcionou. Então vamos fazer funcionar mais, porque a gente sabe que de repente na tua escola está funcionando, mas tem uma outra escola que não acionou. Né? Ou tem uma outra escola que está mais preocupada que o aluno fique, ele vai passando, né? E aí não vamos nos comprometer com essa questão e não se envolvem diretamente. Inclusiva, a hiperatividade ela não está dentro das categorias de educação inclusiva. Uma criança hiperativa hoje não se trata de uma criança que precise do suporte de leis da educação especial, que agora a gente está reformulando isso vira educação inclusiva. Mas ela também precisa de atendimentos específicos, ela também precisa de acompanhamento, tanto da orientação da escola, da psicologia, ela precisa do conselho tutelar também para que a escola às vezes entenda isso, porque tem escolas que seguem tão à risca. Tem escolas que seguem tão à risca esse parâmetro de que hiperatividade não é educação inclusiva, que eles deixam os alunos por conta da sorte. E que precisa também ter um aluno sofre, né? Fica aquela inquietação que ele entra em sofrimento. E também temos que ter cuidado, porque às vezes a criança precisa de um pouco mais de atividade e não de medicamento. A gente também precisa ter esse cuidado. Às vezes ele se põe em risco, se bate. Sem dúvida, tu deve ter mais experiência, porque tu está dentro da escola, tu vê esses casos acontecer. Mas é importante que a gente... os grandes, nem sempre eles pegam os grandes que têm paciência, nem sempre tem um de nós perto. Nem sempre o professor também tem toda essa paciência que a gente tenta que tenham, né? Que os professores cheguem na sala de aula sabendo do seu compromisso e da sua responsabilidade. Mas, né, é importante a gente sempre tentar olhar as questões todas por vários lados. Eu acho que é muito importante o teu depoimento nesse ponto, que acontece em casos e vocês conseguem, né, usar as ferramentas que têm à disposição para solucionar esses casos. E isso é muito bacana do ponto de vista social, da esfera administrativa. A gente está vendo que essas ferramentas elas funcionam. E aí fica a pergunta, por que não funciona sempre? A rede funciona, mas eu acho que uma das partes mais difíceis é conscientizar os pais, né, de que a gente tem que investigar alguma coisa ali. Aí um outro tema que é bem interessante da gente comentar, que o conselho tutelar, eu gosto dessa palavra conselho, a gente estava conversando um pouco antes, eu gosto disso, porque existe um aconselhamento que deve ser feito, porque esses pais, a gente não vai abrir a cabeça deles e botar lá dentro, o teu filho tem um problema, ele tem uma necessidade, ele é especial e ele vai entender isso. Existe todo um período de luto, existe todo um período de adaptação da família, principalmente. E a gente precisa compreender essa família, principalmente quando ela nega, meu filho não tem nada. A gente tem que compreender isso. E eu acho que o conselho também pode atuar nesse sentido,
que dentre as atribuições, algumas delas que eu pesquisei no ECA, existe também essa parte do aconselhamento da família. Era preciso que vocês tivessem, óbvio, um suporte maior da administração para que esses aconselhamentos pudessem acontecer de forma coletiva, para que pais se encontrassem com os mesmos problemas ou com as mesmas angústias e pudessem dividir, né, experiências. E eu acho que essa situação dos pais não quererem saber ou de repente não estarem tão conscientes, né, de dificuldades dos filhos, ela vai se amenizando, porque nem mesmo nós estamos totalmente conscientes do que é isso incluir, né, e do que é isso trazer para dentro da sala de aula pessoas diferentes de nós, pessoas diferentes da maioria dos alunos, né, e que aprendem de formas diferentes. Né? Então, eu acho que esse entrelaçamento das redes sociais precisa acontecer sempre, em todos os sentidos. Que é para a gente não cometer enganos, porque às vezes a gente de repente culpabiliza, que é o que a gente estava falando agora, uma criança, ou culpabiliza uma família, né? Ou ainda pior, culpabiliza toda uma esfera administrativa e que não é por aí que as coisas vão se solucionar. A gente precisa assumir. Tem um autor que é o Cláudio Batista, que ele é um pesquisador da URGS, e ele diz isso, e a primeira vez que eu li me chocou, porque ele diz assim: toma para ti o teu preconceito, né? E aí eu tenho que me dar conta que eu também tenho preconceito. E eu venho buscando formas de compreender esses preconceitos, de compreender esse rechaço inicial do que é diferente, né? Para poder, de fato, entender, interagir e, de repente, solucionar. Eu tenho preconceito, então tu tem que tomar para si que, se tu tem preconceito, tu tem total responsabilidade sobre todas as situações que acontecem na tua cidade, na tua escola, no teu supermercado, né? E aí vem um pouco das atitudes, né? A gente brinca aqui na praia, nós temos um grupo que nós fomos xingados de radicais da inclusão. E nós adoramos esse xingamento. Então nós nos dizemos hoje que somos radicais da inclusão. Porque se a gente vê um espaço como esse, que é público, né, que não tem acessibilidade, a gente tem que xingar, a gente tem que reclamar, tem que reivindicar. Hoje, se nós tivéssemos aqui pessoas com necessidades especiais, elas estariam excluídas lá embaixo assistindo uma televisão. Que eu nem sei se está funcionando hoje. Mas... pois é. E aí como é que faz? Falta uma orientação, por isso que eu digo, falta orientação para as famílias. E a mudança de atitude, a mudança e a proposição de um caminho novo, ela tem que ser mais ampla do que a escola. Olha, a gente tem que ampliar um pouco mais o discurso. Né? Porque esse discurso, se ele não for mudar lá na gênese social, né, para te entender que diferente é eu, é tu, porque eu sou morena, tu é loira, porque tu usa óculos, eu também, mas não estou usando. Né? Então, mas a gente tem que entender diferenças não como uma coisa ruim, porque quando a gente cita, eu acabei de fazer isso, quando eu cito uma diferença boa, né? Eu sou morena, tu é loira, mas eu não cito que de repente eu tenho um problema no pé ali, ou que eu sou manca, ou que eu não tenho braço. A gente não cita essas diferenças. E o fato de não citar essas diferenças é porque está dentro da gente essa coisa de não falar, né? Não vamos alertar para esse tipo de diferença, né? E esse tipo de diferença é tão normal quanto qualquer outro. E aí nós passamos, mesmo que eu não tenha seguido o slide, eu tenho problemas em seguir os slides, nós passamos para os limites, né, que é o que nós estamos falando agora. Nós temos limites aqui na praia, e esses limites, eu acho que eles são comuns a muitos outros municípios, né, que é os limites para acontecer o processo de educação. Um deles é a falta de acessibilidade. Né? A formação iniciada e continuada de docentes, a gente ainda tem docentes que estão com a formação de ensino médio, né, que fizeram magistério, que de repente ainda não conseguiram, e aí a gente tem que pensar de forma positiva. De repente não deu tempo, a pessoa trabalha 40 horas, 60 horas, não tem como procurar formação, não tem uma faculdade próxima, tem que pensar nessas coisas, mas isso é um limite para a inclusão, porque o professor que não se reciclou, que ele não está diante dos novos discursos, novas proposições, novos autores, novas pesquisas, ele não tem como aceitar a inclusão como algo bom. Eu ouvi há menos de um ano atrás absurdos dentro da escola. Fala, gente. Assim, sobre determinadas situações em sala de aula, de disciplinas, né, de alunos indisciplinados. Então eu vejo assim, não querendo desfazer o profissional professor, mas eu acho assim que o professor é que recebe a criança em primeira mão, né? Nós estamos em segundo plano com o titular. Por quê? Porque eu acho que o profissional ele tem que buscar mais conhecimentos e sempre estar atrás, buscando cada vez mais. Porque numa sala de aula onde tem 30 alunos,
e tiver 2 ou 3 crianças especiais, eu acredito que seja difícil, lógico que sim. Mas eu também... É inviável, não é difícil, é sim, inviável. Tá, mas também tem aquela coisa assim, eu não acho impossível lidar com aquela criança em especial junto com uma turma. De fato, não é impossível. Sabe, eu não acho isso. E o que eles dizem geralmente, que como é que pode? Eu não, sabe? Daí dá controvérsia do profissional. Né? E no Conselho Tutelar a gente já fez, a gente ajudou bastante no sentido assim, ó, nós precisamos do Conselho para deslocar essa criança com problema, né, para uma assistência. A gente está sempre aberto a esse tipo de trabalho. Estou em segundo plano. Não está. Nós temos que pensar em relações circulares. Né? Está ao lado do professor, ao lado da escola, ao lado da assistência social. Não pode estar em segundo plano. Né? Assim como o professor não é o último escalão da esfera educativa. Temos que pensar nas relações circulares. A hierarquia atrapalha os processos inclusivos. Porque o cara que está lá embaixo da hierarquia, ele é o primeiro a ser excluído, não importa o que ele tem de diferente. Ele é o primeiro a ser excluído das decisões, da tomada de decisão, né, das discussões, de como é que se chega. Porque nós recebemos leis prontas, né? Agora a educação inclusiva funciona assim. Quem é que disse? Esse é um dos motivos que eu pesquiso aqui em Cidreira. Por quê? Porque nós precisamos saber como é que funciona isso aqui. Porque a lei é muito bonita no papel. Né? Funciona tudo no papel, mas a gente não pode pegar aquela lei e dizer assim, tá aqui a Bíblia Sagrada e agora eu vou seguir isso aqui. Não funciona, não pode funcionar assim. Né? Nós temos que questionar. Onde é que fica o conselho? Tu disse que leu o ECA, né? Tem muitas coisas no Estatuto que não é atribuição nossa. E mesmo assim, por a gente ser bem sensível a certas situações, a gente se prontifica. Essa sensibilidade também apareceu muito na minha pesquisa, porque a gente escuta, né, no senso comum, as pessoas dizem, falta boa vontade do professor, falta boa vontade da escola. Não foi o que eu vi. Eu vi que existe boa vontade, sim, mas existe um desconhecimento de causa, existe uma falta de apoio administrativo, existem falta de ferramentas, né, que façam com que os processos de fato aconteçam. Né? Um professor tem 30 alunos e 3 crianças de educação inclusiva, isso é inviável. Por quê? Porque existe uma legislação que diz que se eu tenho um aluno da educação inclusiva, eu tenho que ter no máximo 12 alunos. E eu preciso de um monitor ao meu lado. Né? Porque existem necessidades e necessidades. Algumas dessas necessidades são deficiências mentais severas. E esse aluno tem direito de estar ali. Só que eu também não posso atender um único aluno. Quando o conselho faz essas proposições que tu me disseste, que de repente atende casos de disciplina em separado, fica mais fácil. De fato, se eu pegar uma turma de 8 alunos aqui, de 12 alunos, fica muito mais fácil de trabalhar com eles, porque eu posso trabalhar com cada um individualmente. Agora pega 30 alunos, sem nenhum deficiente. Para mim, trabalhar com 30 alunos de forma individualizada, especializada, dando atenção para cada diferença que se apresenta ali, isso é inviável. São 30 alunos durante 4 horas. Dentro de uma sala de aula. Então é preciso pensar, por isso que eu te digo que não há como a gente pensar em hierarquias assim, eu estou no segundo plano, não, nós estamos uns ao lado dos outros, porque precisamos entender as dificuldades, né, da profissão de cada um. Eu imagino que deva ser um problema sério quando professores mandam crianças para o conselho tutelar, ou mandam para o centro de atenção ao educando, ou mandam para o hospital, assim como deve ser um problema também quando o conselho não atende. Porque, de repente, imagina que aquele professor deveria estar dando conta disso, porque, afinal de contas, é esse o trabalho dele. De fato, o trabalho do professor é promover a aprendizagem. Né? Então, é nesse sentido que eu trago todas essas provocações. E a gente tem que começar a pensar que estamos um ao lado do outro e temos que nos ajudar. Eu acho que tem que haver uma engrenagem, né? Exatamente. E aí, se tem uma engrenagem que está lá no segundo plano, não funciona, assim, tem que estar junto. Não adianta ter reuniões, cada um colocando o seu problema, sendo que quando tem que resolver, tem problema disso, problema daquilo, não é atribuição do conselho, né? O jogo te empurra, né? O jogo não é comigo, tá contigo. A escola tem uma resposta, tem uma visão, o conselho tem outra visão, então a coisa não articula de forma adequada que se resolva aquele problema. É que nem eu digo, a gente tem casos lá, que já poderia ter sido resolvido.
Então a coisa vai indo, é uma bola de neve. E o conselho ainda depende de decisões do promotor, da promotoria, que também de repente não atende de forma eficaz. E é isso que é importante pensar, que tanto o conselho quanto o sistema de educação, a sala de aula, as escolas são feitas por pessoas, cada uma com um olhar diferenciado. A gente não pode padronizar os olhares. Quantos professores poderíamos ter aqui agora? Orientadores e gente... Mas aí tu imagina que hoje é sexta-feira à tarde. Sim, mas buscando conhecimento, buscando isso que tu está nos colocando. Temos que... Agora eu falei para a Nara, vamos continuar com o seminário, vamos oportunizar mais vezes que tenham esses encontros para a gente conseguir debater de fato, a gente conseguir chegar lá nos meandros mais íntimos da questão para resolver de fato. Né? Porque a gente fica aqui divagando sobre algumas coisas, de repente alguém vai sair aqui e dizer assim, é possível, né? De repente eu vou dar uma melhorada lá no local onde eu trabalho. Dá para fazer, mas é claro que eu não tenho respostas, todas as soluções, e nem vocês, né, vão ter todas as perguntas para me fazer, né, aquelas que eu vou poder responder satisfatoriamente. A gente tem que discutir cada vez mais, que é para que a gente consiga ter um entendimento, né, mínimo do que é isso, educação inclusiva, do que é trabalhar em conjunto, né, e do que é funcionar uma engrenagem. E o relógio não funciona se todas as engrenagens não estiverem direitinho, né? E a gente sabe que dentro do sistema público, mais coisas não funcionam do que funcionam. E a gente tem que estar sempre driblando esse não funcionar. Né? Assim como na escola, os alunos não sabem qual o trabalho do Conselho Tutelar. Eles veem nós como um bicho-papão. Pois é, que eu Então, eu estava comentando com os meus colegas, a gente está para fazer um planejamento do ano que vem, para nós colocar em pauta vários assuntos entre direitos e deveres. Porque eu sempre digo, eles dizem assim, mas a gente tem os nossos direitos. Não, vocês têm deveres também. Então a gente tem que entrar nesse meio, nesse ciclo educacional, para realmente saber como é o nosso trabalho, como a gente trabalha, como poderia ser melhor, para a gente ter um diálogo melhor com o adolescente rebelde, né? Vamos dizer assim. A gente ajustar o olhar também, para parar de culpabilizar, né? Esse que tem... O bicho-papão, o Conselho Tutelar, ele deveria ser visto como um amigo da escola, né? Um amigo dos alunos, ele está em defesa das crianças e não contra as crianças. Mas existem escolas, e eu digo isso porque já presenciei isso, já ouvi muito isso, se vocês não se comportarem, vou chamar o conselho, né? Então, isso não pode ser usado mais como uma ameaça. O Conselho Tutelar não é uma ameaça. E eu acho que tem que deixar de ser usado isso como ameaça. O Conselho Tutelar não é uma ameaça, ele vem para auxiliar, ele vem para amparar, para acudir, não é só, e para aconselhar, né? Essa é a nossa luta lá no Pinhal, porque é visto, né, até pelos pais. E a gente está tentando mudar isso. E eles estão. Os pais começam a se perguntar por nós, né? Em geral, o conselheiro ele entra numa situação limite, né? E quando ele entra para atuar, ele sempre provoca uma cisão. Ou a criança é retirada da família, ou um dos pais é retirado da casa. Então sempre ele entra num momento de cisão, quando não tem mais o que fazer. E o ideal seria o contrário, né? Que o conselho estivesse atuando para que não houvessem situações limites. Mas muitas vezes a gente faz esse trabalho. Pois é, então o ideal seria ter esse trabalho para fazer a amenização, a situação se controlar. E esse porque é o ideal, muitas vezes é a falta da conversa. Exatamente. Para não chegar a situação naquele extremo que e quando tu resolve, tu vira o bicho papão. Vamos terminar com os bichos papões, né? Vamos ver se a gente consegue. E eu acho que em algumas esferas do Balneário Pinhal eu conheço, né, porque trabalho ali eventualmente, e eu sei que muito da educação inclusiva está sendo bem realizado, está sendo bem programado, minimamente está tentando se entrar dentro dos eixos da legislação. E é fato que o Conselho participa disso. Claro que eu sou mais distante do pessoal do Conselho, mas a gente escuta falar, a gente vê como é que a gestão está lidando com isso, e a gente consegue perceber avanços. Assim como a gente nota aqui o esforço, e é uma pena que a marca aqui do Conselho Tutelar seja mais por esforço de ter carros à disposição, de ter ferramentas de trabalho, salas adequadas, do que efetivamente de nos contar como é que é o trabalho, né, e como é que se dá toda essa correria do aconselhamento, né, porque a gente tem essa marca aqui no Conselho. A Nara é a única que permanece, que ainda fui me certificar isso para não cometer uma gafe, né, todos mudaram, com exceção da Nara. E a gente sempre tem essa ideia, quando fala em Conselho Tutelar, lá vem a Nara, o que ela precisa. Porque sempre tem essa marca de estar sempre
brigando contra a maré. E a escola também passa por isso, né? E quando a gente fala de educação, também sempre a gente está sempre contra a maré, as políticas dizem uma coisa, as pesquisas dizem, mostram caminhos, e a gente está sempre na contramão, né? Quando a gente fala de limites, a gente fala da acessibilidade, do atendimento no órgão público, do serviço no banco, do serviço de saúde, a gente está sempre na contramão, né? Então é complicado a gente tentar mudar paradigmas na contramão da história, né? Então é complicado que essas marcas prevaleçam e não apareçam no trabalho, né? Então seria legal, de repente, uma hora nós montarmos um seminário que os conselheiros contassem os casos exitosos, né? As vitórias, as conquistas, e não só cada vez que precisa de um carro, de uma sala, ou um computador que estragou. Eu acho que tem que ter esse outro lado da questão, porque para a gente desmontar o papão mesmo, desmontar essa questão da queixa, porque a gente está sempre se queixando, né? E aí quando a gente entra na questão do que cada um deve fazer, direitos e deveres, a gente começa a se chocar, né? Não, mas como assim vai questionar o meu trabalho e eu vou questionar o trabalho de vocês? Não é por aí que a banda vai tocar. A banda vai tocar quando a gente souber o que eu tenho que fazer e o que o outro pode fazer para me ajudar e o que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Tudo tem que ser duas mãos. A gente não pode simplesmente achar que eu vou chamar um conselheiro tutelar na sala de aula e ele vai resolver o meu problema de indisciplina, né? Porque também temos que perceber que toda a história da educação está colocando o professor numa condição de babá, né? Numa condição de ter que educar os filhos da sociedade, né? Sem ter a mínima condição. Disse uma professora agora, 2 anos atrás, que ela dizia isso lá na Câmara Legislativa. Vocês querem o quê? Que eu mude o mundo com um giz na mão? Né? Não há como exigir da escola coisas que a sociedade não tem. Precisa que a sociedade mude, né? Verifique valores, né? Recalcule suas metas sociais, para depois a gente começar a exigir, né? Que o profissional esse faça o trabalho daquele. Nós temos que trabalhar juntos, né? O social, a comunidade pressupõe que todos trabalhem juntos. A gente não pode estar puxando cada um para um lado no mesmo assunto ou na mesma esfera. Isso só complica as coisas. E isso também é fator de limitação aqui, ó, porque nós não temos esses recursos, né? Auxílio na sala de aula. As professoras que tem aqui, quantas têm aluno de educação especial, de educação inclusiva? Alguma de vocês tem? Tu não está na sala de aula, né? Tu tem? Não tem alunos? E do histórico da sala de aula de vocês, tem monitores nas salas de aula? Pois é. Na nossa escola tem isso como parte, assim. Então, é que é diferente, né? Tem a figura do monitor da escola e tem a figura do monitor da sala de aula, que é para atender a demanda da educação inclusiva, porque ele também precisa de determinada formação, né? E precisa estar ao lado do professor, né? A gente vê casos do professor, eu tenho um professor de Libras que ele é intérprete de Libras, e aí diz que chega determinado momento da vida dele que ele chega para interpretar a aula para o aluno surdo. E o professor olha para ele como subalterno, e aí diz assim, por favor, não pede um copo d'água para mim. Só que ele está interpretando, ele não tem que pegar um copo d'água do professor. Agora, o monitor, ele pode fazer esse tipo de coisa. Ele pode, sim, levar uma criança até o banheiro, ele pode, de repente, trazer um copo d'água para um aluno, para ele não precisar estar transitando a sala de aula. Tem que ter o profissional, tem que ter o monitor que sabe como lidar com uma criança autista, que sabe lidar com uma criança síndrome de Down, né? Que tenha condições de, inclusive, dominar uma crise, sem que as pessoas se apavorem, né? Eu já vivenciei situação de ter que segurar uma criança na escola, né? E tu tem que segurar a criança. E a pessoa diz, mas foste muito agressiva. Eu disse, não, eu não fui agressiva, eu fiz o meu trabalho. Eu preciso segurar aquela criança daquela forma, porque existe uma didática, existe uma técnica, porque ele pode me agredir, mas ele não pode ser agredido. Porque o pai não quer saber se ele estava em crise quando chegar em casa. Aconteceu uma situação comigo, eu não sabia que a criança era autista. Pois é. Eu estava numa pracinha, eles estavam brincando, e eu achei a criança simpática. Aí a criança estava jogando bola assim, e eu fiz assim, com os braços. E ele veio numa velocidade imensa. Ele veio com aquela bola assim, ele jogou a bola, e veio com o braço aberto com uma velocidade imensa, e se pendurou no meu pescoço. Eu não tive alternativa a não ser me jogar no chão. E depois ele pegou e levou a boca no meu rosto e ficou numa ansiedade. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que eu faço? Eu fiquei sem ação na hora, eu me assustei.
E não tinha ninguém na hora ali, sabe? Tá, mas aí tudo bem, se acalmou. Aí fiquei preocupada, fiquei me perguntando aquele dia todo o que era aquilo. Eu vou te Aí depois dizer... fui buscar a informação, o que ele tinha, consegui. E o que te disseram? Disseram que ele era autista. Tá, não, mas dessa reação, te disseram alguma coisa dessa reação que ele teve contigo? Ele se emocionou, né? Então, eu tenho um emotivo. sobrinho autista, eu estudo muito sobre o autismo e eu posso dizer que essa reação dele foi efetivamente de carinho, porque eles não abraçam, eles não se comunicam, eles não tocam, e se ele foi e te abraçou, se esfregou em ti. Mas eu fiquei sem ação, entendeu? Porque até então eu estava numa praça e as crianças estavam ali, eu estava saindo. E eu fiquei sem ação no momento, né? Claro, é uma coisa inesperada. Aí tu imagina, uma professora tem que saber disso também, porque é possível, não, é provável que esse aluno vai se apegar a essa professora, ele vai criar um vínculo com ela, e que inúmeras vezes durante a aula ele vai fazer isso, a mesma coisa. Aí tu imagina eu lá com 30 alunos e um autista, e esse autista de vez em quando vem me dar um super abraço que me derruba no meio da sala. Tu vê, então, a gente tem que pensar nessas aquilo possibilidades. foi surpresa, não, eu até sei que crianças com síndrome, lógico, né? Mas naquela situação ali que eu estava vivendo naquele momento, eu não esperava. Claro, e o professor que está na sala de aula, invariavelmente não espera, porque a gente tem uma ideia do que é isso, educação inclusiva, do que são síndromes, do que tem o síndrome de Down, tem o autista, mas a gente não sabe como lidar especificamente com cada um. Por isso que o recurso pedagógico, a capacitação e o auxílio desse monitor, que também tem essa formação, é imprescindível. Porque essas crianças, de forma alguma, poderiam estar sozinhas nessa pracinha. Quando ele teve essa reação, é claro que foi uma reação de carinho, que bom, mas ele podia ter tido uma reação agressiva. E onde é que estava o monitor dessa criança para te acudir, para acudir a criança, para mediar, não é nem para interferir, para mediar, porque nesse caso, como foi uma reação carinhosa, era só uma questão de mediar, de repente te ajudar, te dar um auxílio para te não ter que cair, né? Mas precisa, e a gente precisa, e isso é um limite sério, né? Um limite severo que temos hoje na educação inclusiva, que é não ter os profissionais com formação adequada e os profissionais de auxílio. Isto é um recurso pedagógico. As pessoas pensam que recurso pedagógico é joguinho de montar, né? É uma sala adequada, ter um espelho, é também. O recurso pedagógico é ter um professor formado adequadamente e ter um monitor para auxiliar esse professor. Precisa. Alguma escola do município tem um intérprete de Libras? Sabe se no Marcílio Dias tem? Não. Pois é possível que tenham alunos surdos que não estejam na escola porque não tem esse profissional. Ou também é possível que tenham alunos surdos que não estão na escola porque não sabem que têm o direito de estar lá com seus filhos. Retomando um pouquinho a fala da Mara, a gente pode ver nos dados que eu trouxe que na escola o conselho tutelar não é citado nunca, a não ser em situações limites. Ali todo o tempo falando de educação inclusiva, também ocorre a outra parte. Assim como o conselho em determinado momento pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, a educação inclusiva é lá com a escola, ou é lá com o CAI, né? A escola também não entende em diversos momentos que o conselho tutelar tem tudo a ver com a educação inclusiva e com todo o funcionamento da educação. Tem que estar exatamente para ter esse aconselhamento, para promover essas ações, para garantir direitos, né? Então agora vamos deixar assim como uma demanda do seminário. Precisamos ver o que está acontecendo, que não tem monitores nas salas de aula, que tem alunos especiais. É preciso ver isso. Eu acho que a questão que tu está colocando é importante, porque o que a gente sente é que o conselho tutelar é como se fosse a última instância. Já estourou. Já está um problema enorme, já está uma situação que tu não tem como contornar muitas vezes. Tu tem que contornar, porque tu vai utilizar a ferramenta que tu está para conseguir auxiliar, só que chega muitas vezes ao conselho como sendo a última alternativa. Fiz todos os encaminhamentos necessários, o atendimento já foi conseguido, está tudo liberado, está tudo certinho, aí para no carro, está com o conselho o entrave, está com o conselho o entrave da criança não ter chegado, não ter tido acesso ao atendimento por falta do transporte. Isso está com o conselho? Já não está, parou na rede. Parou na rede. Alguém falhou. A rede falhou. É isso que eu digo. Então, a gente tem que pensar sempre em estar lado a lado e nunca ter o cara que manda e o cara que obedece, porque não funciona assim com instituições distintas. O conselho é uma instituição, a escola é outra, a secretaria é outra, e embora a Secretaria de Educação tenha que gestar pelas escolas, né, a gestão da escola é muito diferente da gestão municipal, né? Assim como a gestão do CAI
né, que tem que ver lá se tem horário disponível, se tem um profissional, e também é preciso que tenha um profissional lá no CAI para fazer o atendimento. É preciso que o município tenha um convênio para que as crianças tenham o atendimento fora do município, se for esse o caso, né? Mas aí temos que colocar as coisas, eu detesto colocar nas gavetinhas, mas nesse caso é preciso, né? A rede tem que funcionar e cada instituição tem que participar com as suas atribuições, não é? Então a gente fica vendo que os entraves eles sempre são muito maiores, e os entraves eles estão mais na rede do que na prática, que é o que eu vinha falando da falta de boa vontade. Não há essa falta de boa vontade nas escolas. Os profissionais eles querem atender, eles não sabem muitas vezes. Eu ouvi coisas, e agora algumas coisas eu vou colocar aqui, e que o conselho não brigue comigo, porque não fui eu que disse, mas algumas coisas que foram ditas por colegas, né, que eu acredito, acredito por tudo que li, por tudo que estudei, que não condiz com o que realmente deveria acontecer, mas está na pesquisa registrada, né? Ó, aqui essa perspectiva, que é a perspectiva das entidades não escolares. Nas entidades não escolares, entrevistei a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, o CAI e a Casa de Passagem. A gente pode ver que ali surgem mais problemáticas acerca da educação inclusiva, cuidando de crianças e adolescentes. Para isso existem monitores. Entretanto, entendo que uma capacitação para tal seria útil. Ou seja, eu não preciso trabalhar com essas crianças. Dentro das minhas atribuições, eu não tenho que trabalhar com crianças. Então, eu não preciso ter essa formação. Este conselheiro, nesse caso, disse que acredita ser útil, né, uma formação, mas ela é imprescindível. Porque como é que vocês vão ter noções de que caminho percorrer se vocês não têm a noção exata de com o que estão lidando? Cuidar, né? Aqui, é claro, tem os monitores. E aí o monitor responde embaixo, ó. Como nas normas. Não estou criticando o profissional e nem o funcionário que está ali, que participou de bom grado e que eu agradeci muito, né, pelas portas dessas instituições estar sempre abertas para pesquisa. Mas precisamos pensar sobre o que colhemos dentro desses espaços. Como assim não prever inclusão de pessoas na casa de passagem? Né? Como assim não precisa adaptação? A gente tem que abstrair essa questão do precisa. Precisa sempre. Em todos os espaços tem que ter inclusão, tem que ter acessibilidade, tem que ter pessoas que saibam o que fazer. Né? Aqui eu estou falando, todos me escutam, que bom, e quem não pode me escutar faz o que hoje? Precisamos pensar em atender essas pessoas de todas as formas possíveis. E nas escolas, em algumas, hoje o Marcílio tem a rampa elevada, tem todo está todo preparado para acessibilidade, mas há um tempo atrás também não estava. Outras escolas também ainda não estão, não só aqui, em vários locais. A gente tem que pensar nisso também. A Casa de Passagem acolhe crianças que estão em situação de risco, é isso? Risco, não importa quais, não vamos citar quais, mas situação de risco. Tu imagina se uma dessas crianças ela tem uma necessidade especial, severa, ou mental, ou física que seja. Como é que ela é atendida num espaço que está sem adaptação, porque no estatuto não prevê inclusão de pessoas com necessidades especiais? É nesse sentido que eu trouxe essas falas, porque eu acho que elas provocam a gente a pensar um pouquinho. Como é que isso não prevê? Tem que extremamente importante. Tem que prever. Nós passamos logo no início, eu digo nós, os novos, né? Sim, que entraram agora. Já era acostumada, né? Primeiro plantão que ocorreu uma necessidade extrema, né, de um adolescente que precisava ser acolhido para ser transportado posteriormente, a gente não tinha carro ainda, para ser transportado para um local onde ele teria maior atendimento, já que a rede aqui estava precária para esse tipo de situação, e teve que um conselheiro quartear com o outro e ficar dentro do conselho, porque não tinha como deixar na casa de acolhimento, porque não tinha como incluir ele com as outras crianças que estavam lá, ele era agressivo, o conselheiro apanhou, o conselheiro teve que conter, né? Então tu imagina, está entrando assim, como a gente diz, novinha, né? Ali e se depara com isso, né? E isso acontece porque existe aquela questão que a gente falou antes, da culpa, né? A mãe se culpa ou a sociedade culpa a mãe porque o filho é assim, porque o filho não é assim, né? Ou culpa o pai. Em geral, nós temos estudos que dizem que 90% dos casos de deficiência nas famílias, o pai abandona a família.
Vocês imaginam, então, uma mãe com uma criança com deficiência que é excluída da sociedade, né? Ela nasceu excluída, ela não escolheu ser excluída, nasceu. Às vezes em condições paupérrimas, como algumas dessas famílias que vocês citaram, não tem instrução, não sabe o que é isso inclusão e nem o que é isso escola sequer. Faz o que essa mãe? Ela é abandonada pelo marido, tem um filho deficiente, ela é pobre, o que faz? Né? E existe a situação inversa. Falta política pública. Existe a situação inversa também. Existe o pai que assumiu aquele filho e a mãe abandonou, não suportou, não elaborou esse luto. Né? Eu não quero essa criança desse jeito. E tem o pai que tem que trabalhar, tem que cuidar dos outros filhos. E aí, faz o quê? Alguns pegam a bicicleta e levam para o atendimento. Mas isso também leva um tempo até que chegue nesse estágio. Né? Precisa haver toda uma discussão, precisa haver toda uma orientação. E eu acho que nesse sentido o conselho é fundamental, de contribuir com a orientação, que é para não precisar ter que conter uma criança, um adolescente, já em fase de internação, excedida. Já devia ter sido internado. Ou se tivesse tido orientação em tempo hábil, não precisasse ser internado, não precisasse estar na situação de estado. Né? Então a gente tem que. Essas são provocações para a gente ver o que a gente pode fazer do lugar que a gente está. Né? Eu acho que estar aqui conversando com vocês é uma coisa que eu posso fazer no lugar onde eu estou. Eu não trabalho na rede municipal. Eu trabalho no município, mas não na rede municipal. Então, qual é a minha forma de contribuir? Eu fiz uma universidade aqui e estou tentando contribuir com o meu município, pesquisando nessa área, tentando dividir o que eu estou descobrindo, porque são descobertas, não são verdades minhas, são descobertas. Eu estou tentando dividir com mais e mais pessoas para que a gente consiga construir um pensamento que não exista essa exclusão ou que não exista inclusão, porque se a gente inclui é porque a pessoa está fora. As pessoas não têm que estar fora, elas têm que estar sempre todas juntas. E também, dentro dessa toda essa bandeira da inclusão, a gente tem que pensar nessas esferas administrativas que tem que andar uma do lado da outra. Essa aqui não precisava. Exatamente. Porque ela não é o problema. E aí o que acontece? Pois é, mas foi encaminhado, né? Eu tenho que atender. Não tem que atender, gente. Não tem que atender. A gente pode dizer, não dá. Existe uma legislação, existe todo um aparato, né, que dá esse suporte, diz assim, não precisa. Porque quem é o profissional que faz a avaliação? O profissional que faz a avaliação é o profissional que atende, encaminhou, não precisa? Bom, este não precisa. Ele tem que ir para a sala de aula regular, ele não tem que estar numa classe especial. Eu acho que hoje aqui no município, eu acho, não tenho certeza, que nós estamos num processo. A gente não tem classes especiais. A gente começou, eu acho que começamos melhor do que muitos outros municípios, mas nós temos ali o CAI, que em algum momento tem classes especiais. Não é? Então, isso é um passo para essa classe estar dentro da escola. Eu sei que hoje uma das lutas da professora Ivete é que seja feito um EJA diurno, que é para alguns dos alunos que estão no CAI possam ir para a escola regular. Então, eu acho que o processo que está acontecendo aqui no município é o mesmo processo da classe especial, tá? Que antes tinham sanatórios, os alunos, essas crianças iam para os sanatórios, depois criaram as turmas especiais, bota todo mundo na turma especial, aí criaram as escolas especiais, agora voltou tudo. Não, é dentro da escola regular, não pode mais ter escola especial, tem que ter atendimento especializado, e o município está assim, o município está seguindo a história um pouco atrasada, mas está seguindo. E hoje ainda este é um problema da educação inclusiva, porque a gente está tratando de educação. Então nós estamos pensando nessas crianças, nesses adolescentes de 0 a 18 anos. Né? E depois dos 18 anos, para onde é que elas vão? Elas aprenderam uma profissão ou elas vão ficar fazendo sabonete na pá no resto da vida? Elas podem trabalhar, elas são autônomas, este é o nosso papel. Isso está ali, em algum momento eu trago nos meus slides, excertos do ECA que diz que o que a gente tem que garantir para as crianças? Que elas tenham autonomia na vida. Né? E a gente consegue fazer isso com a educação do jeito que está? A gente vê que tem conseguido fazer isso? Não, né? A gente encontra com frequência adultos ainda nas instituições como a PAI, como o CAI, né? Socializando. Não é esse o papel da educação e também não é esse o papel do conselho, né? Mesmo dentro das atividades de aconselhamento, não é para deixar a criança socializando ou o adulto socializando, ele tem que ter autonomia. Quando a Secretaria de Assistência Social foi questionada sobre a demanda, a maior demanda de inclusão no município, né, foi feita uma pergunta para o secretário, pergunta exatamente qual é a maior demanda na área da inclusão que a assistência social enfrenta hoje, tem hoje.
E ele olhou muito sério para mim e disse assim, o problema é com os drogaditos. Gente, drogadição não é inclusão. E é isso que eu digo, fica muito claro nessa pesquisa que as pessoas desconhecem, né? Os administradores, os gestores desconhecem o que é isso, educação inclusiva, se sabem o que é educação. Então, eu acho que é importante a gente se provocar e ver o que é que nós queremos desse papel que a gente está exercendo. Estou na sala de aula, vou fazer só isso e pronto, eu vou receber meu salário, vou ser a babá mais barata do mundo, porque o professor hoje é a babá mais barata do mundo. Joga 40 numa sala de aula, paga menos de 900 e está tudo resolvido durante 4 horas. Né? Ou, enquanto conselheiro tutelar, vou deixar as caixinhas se acumularem lá por 10 anos e não vou me envolver, porque afinal de contas só dura 2 anos, é 2 anos o mandato? 3? Vai para 4, eu vou ter quase um mandato de prefeito. Imagina, vamos deixar as caixinhas se acumulando. Essas perguntas que a gente tem que se fazer, que é para não ouvir absurdos como esse do gestor. Isso é um absurdo, gente, quando tu pergunta qual é a maior demanda de inclusão lá na escola. Tá, mas eu digo assim, a demanda que eu digo do âmbito administrativo, qual é a tua maior dificuldade em resolver os problemas? É no encaminhamento? É no atendimento especializado? Na falta de monitoria? Qual é a maior demanda, qual é a maior dificuldade que tu enfrenta para trabalhar com monitoria, eu acho, para poder incluir realmente. Falta de monitoria. Então, olha só, a resposta da educadora, da orientadora, ela sabe o que é isso, inclusão, minimamente, né? Agora, tu perguntar para o gestor do município, que trata da assistência social, qual é a maior demanda acerca da inclusão, ele dizer que é os drogaditos, fica claro que existe um desconhecimento muito grave acerca do que é isso, vamos incluir. Não é? É nesse sentido que eu venho hoje encher o saco de vocês. E aí eu trouxe alguns excertos do conselho, alguns artigos que vocês conhecem de cor salteado, eu não vou precisar ler para vocês, mas que falam de coisas que eu acredito que são ferramentas importantes para o conselheiro tutelar fazer valer dentro das instituições que ele atua, dentro das escolas, dentro da sociedade, que ele diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Precisa estar escrito inclusão ali, para a gente entender o que é isso, todas as oportunidades. A gente não precisa falar especificamente de inclusão, nem de educação, né? Mas o conselheiro, ele sabe o que quer dizer isso, todas as oportunidades. E se ele sabe, e se isso é uma das atribuições, ou se isso é um dos artigos que ele vai ter que defender na execução do seu trabalho, tem que pensar em defender de verdade. Esse aluno precisa estar na escola, ele não precisa, ele tem direito de estar na escola. A pergunta é, como vou fazer para ele estar lá na escola, garantindo os direitos fundamentais e todas as oportunidades para ele. Esses são os caminhos daí, né? Brincadeiras, né? Arremedos de caminho, né? O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos obrigatórios públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Especiais não é restrição legal. Então, todas as pessoas com necessidades ou sem necessidades têm direito de estar, inclusive nesse espaço aqui. Não é? Então, são coisas que estão escritas aí que não necessariamente a gente precisa chamar para a inclusão, para a educação inclusiva. Está ali. Igualdade de condições para acesso e permanência da escola. Para que turma especial se tem que ser tudo igual? Para que escola especial? Para que tem que botar na turma separado? No meu estágio, eu gosto de contar essa história porque para mim ela é muito tocante. Eu tive uma aluna no meu estágio que no final do meu estágio eu pedi para que eles fizessem uma redação contando das atividades que eu tinha realizado com eles ao longo do estágio. E eu estava trabalhando profissões com eles. Eu perguntei, coloquem também nessa redação que profissões vocês gostariam de exercer, porque não se fala em profissões quando a gente trata de educação inclusiva, porque a gente parte do princípio que são incapazes, né? E não são. E essa aluna respondeu que ela queria ser fonoaudióloga, porque ela, em determinado momento da vida dela, ela fez 3 cirurgias, das 3 cirurgias saíram muita água, e ela não consegue falar a palavra difícil depois dessas cirurgias que ela fez. Então ela queria ser fonoaudióloga para ajudar as pessoas a falarem essas palavras difíceis.
E a ela foi negado, e é negado ainda hoje, o direito de estar na escola e o direito de tentar ser fonoaudióloga. Ela está numa turma do CAI, de alfabetização, essa menina já tem um ensino fundamental completo, e foi negado neste município a ela o direito de estar no ensino médio, porque ela tem problemas mentais. Problemas mentais, ela teve hidrocefalia, daí as cirurgias que saíram muita água, de tempos em tempos ela faz uma cirurgia. E porque, o que me dá o direito, a mim e ao sistema administrativo, ou às professoras que atendem ela, que ela fica socializando ali, ocupando 3 dias da semana dela, ali com atividades do CAI, o que nos dá o direito de dizer para ela que ela não pode ser fonoaudióloga? Por que ela não pode ser? Por que ela não pode exercer o direito dela e a cidadania dela de se qualificar para um trabalho, de tentar se qualificar, porque se foi negado para ela o acesso ao ensino médio, que é a porta de entrada para um curso superior, né, eu estou dizendo que ela não pode. Por que ela não pode? Talvez ela perca o acesso da filha ao CAI, talvez, tantos talvez, ela não sabe. Então, de repente seria um caso de talvez o conselho aconselhar essa mãe, tu pode seguir esses caminhos, ela quer fazer, vamos levar ela para fazer? Deixa ela tentar. Né? E assim como ela, esse é um exemplo aqui da praia, assim como ela, quantos outros que a gente não dá a mínima oportunidade, que a gente sequer cumprimenta o empacotador do supermercado, que é síndrome de Down, mas aí a gente não fala muito, que é para melhor não falar muito, né? Deixa ali, já pega a sacola, ajuda a empacotar, para não ter esse contato, não estreitar esse contato. A gente faz isso inconscientemente, né? Alguns conscientes, mas a maioria faz isso porque já está tão incutido que esse diferente não é para mim lidar, não é para mim tratar, que a gente tem essas reações. Então, é importante pensar nisso. Olha só o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje ela tem 30 anos. E ela não é autônoma. Ela não decide por ela. E ela pode decidir. Uma pessoa que escreve isso, se descreve dessa forma, numa redação, ela pode decidir. E hoje, ela tem 30 anos. Talvez o conselho não possa mais fazer nada por ela. Já não está mais na idade certa, mas na idade sem distorção, idade certa, oportuna. Né? Se tivesse havido esse aconselhamento, se essa mãe não tivesse ficado tão à mercê dos pode e dos não pode, de esconder essa filha, né? De se esconder porque tem uma filha que não é igual às outras filhas, que talvez não tenha beleza, ou que não tenha o perfil que a sociedade exige, ela poderia ser fonoaudióloga. Né? Então, são perdas, né, que existem lá na vida adulta desse aluno, dessa pessoa com necessidade de deficiência, com necessidade especial, desculpa, que poderiam ser evitadas se lá no início lá da educação alguém tivesse olhado para esse caso. Né? Eu não sei até que ponto o conselho pode mediar esses casos sem que haja uma denúncia ou sem que haja uma solicitação, né? Mas acredito que se o conselho está dentro da escola, isso teria sido visto por um conselheiro na época, deve fazer alguns anos. Hoje o conselho não tem mais gestão porque ela tem 30 anos. Mas isso são exemplos, né, que eu digo, de coisas que já aconteceram, que pode ter, sim, uma solução. Pode ter uma reversão, mas aí essa família precisa de amparo. Porque ela não vai se convencer hoje, passados 30 anos da filha dela, que a filha dela vai começar a estudar agora, se nunca pôde, por que agora pode? Né? Então, é toda uma construção que a gente tem que fazer em sociedade. Não adianta só o conselho entender, não adianta só o professor entender e a gente não conseguir efetivar isso socialmente. Né? A maioria dessas famílias, elas vivem em condições de risco social. Aí o que acontece? Aposenta esse filho, né, por incapaz e resolve que ele tem uma renda mínima e está tudo certo. E fica por isso mesmo. Aqui eu trouxe um artigo, um artigo que fala do investimento em pesquisas que precisa ser efetivado no nosso município, que não existe esse investimento em pesquisa nessa área. Para quê? Para que hajam essas capacitações, para que hajam essas discussões, porque é importante. Né? As pesquisas que eu fiz foram incentivadas pelo CNPq e pela universidade, então foge da esfera pública municipal e da política pública municipal. E dentro dessa pesquisa também me foi informado que o município não possui nenhuma política pública específica, a não ser a lei do CAI. Só que a lei do CAI não é específica para a educação inclusiva. A lei do CAI cria um centro de atenção ao educando.
e educando qualquer aluno que tenha alguma dificuldade de aprendizagem. Nesse sentido foi criado o CAI. Hoje ele virou um centro de atendimento especializado. E eu acho que a lei precisa ser revista. E aqui eu trouxe os direitos do ensino obrigatório, né? Não oferecimento, aqui são as disposições, e eu acho que as responsabilidades de quem não oferece o ensino e o atendimento educacional especializado, que é direito da criança também, se está no ECA, portanto, está no âmbito do Conselho Tutelar também, né? Mediar, interferir e assessorar famílias, aconselhar, para que exijam os direitos de ter atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado não é o que faz o CAI aqui. É o atendimento que tem que ocorrer dentro da escola, nas salas de recurso, com profissionais, professores capacitados, né, para todos os alunos. Aqui hoje tem lei específica para os alunos de inclusão, porque, como eu falei lá no início, tudo que começa, né, tem que começar com uma imposição. Depois que é imposto, que as pessoas se acostumam com isso, daí começa a funcionar. E aqui as atitudes. Esse aqui eu vou pular, que nós já falamos uma barbaridade sobre isso. E aqui fala das barreiras atitudinais, que também nós já conversamos, que elas não se removem com determinações superiores, que por isso que eu pulei esse slide exatamente porque a gente falou disso. Não se removem as barreiras, mas elas começam, né, as ações e as atitudes começam a se modificar a partir dessa determinação superior. E quando eu falo de determinação superior, eu falo de política pública, né? A gente precisa pensar que a política pública tem que vir dizer como é que vai ser daqui para frente para que as atitudes se modifiquem. Porque se não houver uma determinação superior, essas atitudes não se modificam, continua sendo tudo como sempre foi e nada muda. Então a gente precisa, né, pensar que elas não vão se remover com a determinação, mas com a mudança de atitude que vai decorrer dessa determinação superior. Aí fala de adaptações curriculares, que é mais dedicado às escolas e aos professores, que eu acho que também a gente não precisa se estender muito, eu não sei nem a que horas estamos, mas eu falo demais, então deve ter passado tarde. Aqui fala das 3 últimas décadas da educação especial, que fala um pouco daquilo que a conselheira tutelar, não lembro o nome dela agora, falou. Acontece isso que tu veio falando, né? Se não fiscalizar, se não criar política, se não criar ferramenta, não adianta o conselheiro se desdobrar, não adianta o professor se desdobrar, que as coisas não vão funcionar. O que tu sugestiona para nós? Para efetivar políticas públicas, eu sugiro a promoção de debates, a conversa com as escolas, conversa com a Secretaria de Educação. Eu tenho pouco contato com a Neuza, mas eu acredito que ela seja aberta às questões da educação inclusiva, principalmente, né? E falar com a Eliette que cuida da educação especial, né? Eu acho que vocês têm que propor debates, solicitem capacitação, né? Porque a própria educação pode fornecer isso. Isso é direito, né, do cidadão solicitar uma formação. E vocês são os conselheiros. E a lei, né, que vocês estão atuando sob ela diz que vocês podem. Então, proponham. Façam um projetinho básico ali. Queremos formação na área da deficiência, queremos formação para tratar com os professores, para entrar nas escolas. Como é que nós vamos fazer essa parceria? Estabeleçam parcerias, né? E podem conversar comigo a hora que vocês quiserem, que eu vou adorar ajudar. Porque eu gosto desse tema, eu vou continuar pesquisando sobre isso e eu acho que uma boa proposta é sempre conversar. Vamos conversar, vamos falar sobre o assunto, porque falando sobre o assunto a gente tira um pouco dessa angústia do não poder fazer, do estar amarrado, da burocracia que entrava. Então eu acho que é importante a gente conversar. Propõe essa conversa lá no município, né? Me convida que eu vou lá conversar com vocês, na medida do possível, né? Eu estou sempre à disposição, né, para a gente conversar sobre educação inclusiva. Até porque o meu sobrinho estuda na rede de Balneário Pinhal, então o que eu puder contribuir com a rede, eu sempre vou contribuir, né? Então, proponha um debate. Eu acho que é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é a realidade de vocês. Qual é a realidade? E a partir da realidade, proponha uma política pública. Porque a política pública, muito embora a gente pense que tem que ser os vereadores, que tem que ser os políticos, a política pública parte dos cidadãos. De um grupo de pessoas que se reúne, que estuda, que identifica a realidade, né, e propõe soluções. E aí sim apresenta daí para a Casa Legislativa e vamos tornar isso lei.
Mas vamos conversar e vamos construir essas possibilidades, essa política juntos, né? Que é a melhor coisa, vamos conversar. Básicos, que é integração com participação, integração com inclusão social, desinstitucionalização, que é o quê? Tira do hospital e traz para a educação, né? Etiologia das dificuldades, a gente precisa conhecer quais são as dificuldades e as realidades, né? Fomento das adaptações curriculares individualizadas e promover a educação inclusiva é a tarefa de uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe, o conselho tutelar tem que ser bem-vindo. Tá? Eu acho que eu já estendi uma barbaridade. Muito obrigada. A vida segue adiante, deixando pela vazante um troco de caridade. Meninos de rua, meninas de rua, bebem esmolas de amor e pousada nos quartos de lua. Meninos de rua, meninas